foi criada uma nova situação para que os trabalhadores pudessem usar o seu FGTS. Agora foi criada a possibilidade de uso dos depósitos futuros. Vocês não devem estar entendendo direito, mas é verdade. Os depósitos futuros, aqueles que ainda vão cair na conta do trabalhador, agora vai poder ser utilizado. E por que isso aconteceu? Isso foi decidido por unanimidade pelo Conselho Curador do FGTS, que vai poder ser utilizado na compra de imóveis. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características dessa situação nesse vídeo. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Para fato interessante, até porque o FGTS sempre foi possível utilizar o FGTS na compra de imóvel, na amortização de pagamentos, de financiamento de imóveis, tudo isso era possível. E por que agora criaram essa situação? Na verdade, a grande explicação é que com essa possibilidade de se colocar um FGTS, isso vai melhorar o cálculo e aumentar o valor da parcela, consequentemente, vai se poder fazer uma aquisição de um valor um pouquinho maior, né? Então, mas, como isso é uma situação que vai ficar vinculada ao depósito do FGTS, é como se fosse o valor de um consignado, né? Em que a pessoa pega, mas depois tem uma coisa lá garantindo isso. Mas, no caso, seria uma coisa que ainda não ocorreu, né? Todas as situações que nós temos do FGTS, elas contam com um saldo real. E essa vai contar com um saldo que ainda vai entrar. Uma situação um pouquinho diferente, mas a partir de quando isso vai começar? Que as pessoas, elas veem as notícias e elas querem logo poder utilizar essa situação. Bem, foi criado, um prazo de 3 meses para a regulamentação de toda essa situação. É um tempo que se dá às instituições financeiras para poder se adequar, verificar se vai querer participar dessa oportunidade de utilização de financiamento de imóvel com os depósitos futuros. E aí, como nós estamos já no finalzinho de 2022, a previsão é que isso vai ocorrer a partir de 2023. Qual é o risco dessa situação? Veja bem, uma vez que você assume o financiamento para o depósito, para pagamento com depósito futuro, a grande ideia é que você continue trabalhando até o final do financiamento. E se você vê que nós estamos no Brasil, um país com a economia estável, não é só aqui, lá fora também, e por conta de tudo isso que já vem acontecendo na economia mundial, garantir emprego é uma coisa um pouco complicada. E aí, se você perde o seu emprego, o que acontece? Se você perde o seu emprego, você vai continuar com a dívida. Essa dívida, quando não é paga, ela tem juros. Esses juros vão incidir sobre o valor do financiamento. E o que vai acontecer? Você vai poder perder o seu imóvel. Se você não pagar, não criar um jeito de arrumar uma outra fonte de renda para poder estar pagando esse financiamento. Então, esse é um grande risco. Mas o que nós temos que analisar, verificar? O FGTS, ultimamente, foi utilizado de diversas formas, Foi criado o saque aniversário, onde não existia essa previsão, Qual era a previsão? Você tirar o FGTS em situações específicas, casos de doença, dispensa, E aí criaram aquela possibilidade de você poder tirar uma vez por ano. E aí todo ano você vai tirar, você já fez a opção, aquele dinheiro está comprometido. Outra situação é que, eventualmente, o que sobrou lá, de vez em quando, tinha esses valores do FGTS emergencial, que é uma vez só, que saca, porque era uma emergência. Esse ano deram o nome de FGTS extraordinário, você vai lá, saca uma vez também, aquele valor único. E, por final também, já há algum tempo, tem a antecipação do saque aniversário, que era o empréstimo consignado com os valores do FGTS que você tinha lá, das parcelas que você ia ter nos anos subsequentes. Tudo isso era com o dinheiro que estava na conta do trabalhador. Agora foi criada essa possibilidade do dinheiro que ainda vai cair na conta do trabalhador. Ele não vai cair, se você comprometer isso com esse financiamento, ele não cai. Mas é uma garantia de uma coisa que não existe ainda, que vai vir a existir. E o que nós vemos com isso? Somente para fechar a análise dessa situação, é que o FGTS ele tinha uma destinação de garantir o período em que o trabalhador ficasse sem trabalho, sem rendimento, sem remuneração. Após que tivesse problema terminando o seguro-desemprego, ele poder utilizar isso em algumas situações especiais, como caso de doença, caso de compra de imóvel, etc. e tal. E agora, do jeito que está esse panorama em cima do FGTS,
Hoje o trabalhador ele não tem mais como contar com o FGTS, principalmente se ele fizer isso, né? Além dele não ter como contar com o valor que sobra para quando ele ficar dispensado, sem trabalho, nesse caso específico ele ainda pode ficar com a dívida. Então o que nós observamos é que o FGTS ele já não atende mais aquele objetivo, aquela função para que ele foi criado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.